TV Anamatra está aqui na PUC, no Rio Grande do Sul, para entrevistar o ministro Mozar Vitor Russomano, que está sendo homenageado no Congresso Internacional de Direito do Trabalho. Mozar Vitor Russomano, dentre outros cargos importantes, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho e corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Premiado no Brasil e no exterior, Vitor Russomano tem mais de 60 obras jurídicas publicadas, muitas delas reeditadas mais de 25 vezes. Dr. Russomano, muito obrigada pela entrevista aqui para o nosso programa. Às suas ordens. Eu gostaria primeiro de começar falando a respeito da sua obra Comentários à Consolidação da Lei do Trabalho, certo? E lá o senhor afirmou que o direito não tem lacunas, mas a lei as possui porque é fruto, da inteligência do ser humano. Como ser hoje um bom jurista, sabendo que a nossa lei hoje tem lacunas e foi feita pelo homem? Os comentários à consolidação das leis do trabalho não tinham a finalidade de ser uma obra doutrinária. Nem sequer foi ideia minha. Foi ideia de um editor do Rio de Janeiro, que se tornaria depois meu editor por muitos anos, que veio a Pelotas, minha terra, e me propôs a elaboração de um livro de comentários à consolidação, de cabo a rabo, com observações jurisprudenciais, referências doutrinárias, mas, sobretudo, com uma linguagem clara para ser acessível ao aluno, sem ser rasteira, para não ser desprezada pelos professores. Bem, nesse livro eu defini determinadas posições. No ano de 1952, eu escrevi de 50 a 52, quando eu tinha 28 anos de idade, até o lançamento no meu 30º aniversário. E várias afirmações que eu ali fiz, hoje eu não ali faria. Mas muitas das que ali estão feitas, eu poderia repeti-las. Inclusive, a pergunta que você me faz, eu respondo da forma com que você leu a matéria nos comentários. Por quê? Porque, na verdade, o direito, de certa forma, é hermético, no sentido de que ele não tem falhas. Não? Ele tem soluções para todas as fases da vida humana. Lembra-se quando o homem caminhou sobre a Lua, imediatamente os juristas começaram a se preocupar. E como nós vamos regulamentar a vida na Lua? Não? Porque surja qual seja que vá surgir um determinado fenômeno, para a própria realização do fenômeno é determinado por umas normas de comportamento que são as normas jurídicas. Então, seja qual for o caso que se apresente, este caso há de ser ou regrado pelo legislador, ou em grau de hermenêutica do juiz, completado pelas fontes formais do direito objetivo, pelos recursos, digamos, ao direito comparado, sobretudo. E onde estão as lacunas da lei? Quer dizer, onde estão os casos não previstos? Porque lacunas são casos não previstos. Estão na imperfeição das leis. E isso no Brasil é bom dizer, porque se têm sido lançadas nos últimos anos leis de difícil compreensão, leis eminentemente casuísticas, leis de técnica falha e de conteúdo nocivo. É um número enorme da exemplificação que se poderia fazer. De modo que a minha velha frase, que não é tão minha, porque muitos juros filósofos fizeram observações similares e mais inteligentes,
Eu posso lhe repetir isto. Quando falha a ordem jurídica, fique certa que não foi o direito que falhou. Falhou o homem que maneja o direito. E daí a necessidade de que as universidades aprimorem cada vez mais o ensino jurídico. Alguns juristas defendem que é possível flexibilizar sem tirar direitos. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu acredito que sim, com a ressalva final. Se nós flexibilizarmos o direito do trabalho, nós o tornaremos seguramente muito maleável e, sendo ele maleável, nós poderemos modelá-lo ao sabor das situações políticas e econômicas do momento. Não, essa flexibilização deve ser muito cautelosa, deve ser feita com o respeito nítido dos direitos do trabalhador e, inclusive, pode ser a flexibilização racional, inteligente e até mesmo favorável ao trabalhador. O trabalhador se assusta muito com a flexibilização, mas existe a flexibilização de uma norma rígida em favor do trabalhador. Eu, quando juiz, tive casos dessa natureza. Mas, de qualquer forma, o que acontece é que eu acho que é possível e que devemos flexibilizar em certos pontos a lei positiva trabalhista, mas não é esse o sentido que se presta no Brasil a palavra de flexibilização. A palavra flexibilização é vizinha aqui do neoliberalismo. E o neoliberalismo, que é um raciocínio, uma tese política perfeitamente justificável, é, porém, inadmissível no sentido de, invadindo a área privativa dos direitos tradicionais da classe operária, reduzirem aquelas vantagens que foram conquistadas com tantas dificuldades a partir do século XIX, do movimento da Revolução Industrial, dos novos métodos da indústria, etc. Notando-se que nós estamos hoje numa última, ou não derradeira, mas numa última Revolução Industrial. Eu lhe confesso, só aqui entre nós e os espectadores, eu sou um homem do século XX. Uso muitos recursos do século XX, do século XXI me entorpece. Eu acho até que estou caminhando alguns anos do século XX por um engano. Não imagino isso, não é de jeito nenhum. Quando o senhor fala muito da flexibilização, a gente tem, assim, infelizmente, assim, muitas fraudes no mercado de trabalho, falsas, as terceirizações irregulares, as falsas cooperativas. Como é que a gente pode combater, né, essas formas de burlar a lei? Como é que a gente pode combater isso hoje? Como todas as fraudes, elas só podem ser enfrentadas basicamente por um processo de educação. Educação moral do povo, educação moral dos representantes desse povo, daqueles que fazem as leis e que as impõem. Porque, afinal de contas, as leis trabalhistas são leis de proteção. E como leis de proteção, elas devem ser imperativas, não facultativas. Devem ser impostas. E o grande perigo está nisso, precisamente. É que se elas forem leis reacionárias, olhando para trás, em nome da liberdade de mercado, em nome da independência da personalidade do homem, quiserem que no campo do direito do trabalho isso ocorra, estaremos jogando o trabalhador na arena romana em que as feras devoravam os cristãos, quer dizer, na arena em que os empresários mal orientados usarão do seu poder econômico para
exigir reduções progressivas, e eu tenho para mim que essas reduções progressivas, se forem possíveis, virão em progressão geométrica, razão pela qual tenho feito muita, com insistência, muito proselitismo, no sentido de que nós não confundamos a globalização econômica, que é um fenômeno irreversível, porque é uma nova fase da humanidade, que é uma decorrência da nossa revolução tecnológica, que tem andado paralelamente com o neoliberalismo, mas que não é o neoliberalismo. Nada tem a ver com o neoliberalismo, a não ser o fato de que essas promoções tecnológicas facilitam a ação neoliberal. De modo que, sinceramente, eu tenho para mim de que nós, trabalhistas, estamos em uma encruzilhada. Uma encruzilhada que envolve definições de comportamento, definições de orientação ideológica, definições de caráter pessoal. Faça-se a flexibilização, sim, das leis, mas não se faça redução nenhuma dos direitos do trabalhador. Porque a Revolução Industrial não reduziu direitos dos trabalhadores e foi até fonte de grandes movimentos revolucionários para a obtenção de novos direitos. Agora, a Revolução Tecnológica, que é essa terceira Revolução Industrial, não nos deve em nenhum momento induzir a uma revisão ou flexibilização do direito do trabalho que implique em redução de direitos fundamentais do trabalhador, que tem que ser considerado, antes de trabalhador, uma pessoa humana. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o princípio da tutela. Qual a importância da proteção ao hipossuficiente? O trabalhador era considerado parte de uma classe inferior, pela natureza dos serviços desenvolvidos. Veja que na antiguidade clássica romana, o trabalhador não era pessoa, era res, era coisa que se troca, que se vende, que se joga fora. E essa ideia, até o descobrimento do Brasil, a evolução do Brasil, até 1808, quando chegou Dom João aqui, depois, em 1888, quando se proclamou a abolição da escravatura, havia essa distinção lamentável. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. E o imperador que a aboliu, ele, pela mão da princesa Isabel, ele assinou o que não se diz muito correntemente, a lei mais curta da história do Brasil. Ele diz apenas isso. Artigo 1º, é abolida a escravatura no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições de contrário. Esta lei, por outro lado, foi escrita por um jurista, político, pensador católico, que nasceu na minha cidade de Pelotas. Não sei se lhe digo bem, se digo o seguinte: o trabalhador, até esse momento, precisava da tutela da lei. A evolução do direito do trabalho se processou, digamos, em dois hemisférios distintos. O hemisfério anglo-saxônico e o hemisfério germânico-romano. Germânico-romano afeiçoado às consolidações e, portanto, às leis escritas. Os anglo-saxônicos
ao contrário, dando base à sua tradição do common law. Eis porque, quando se tratou